Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver as atividades do roteiro de estudos 3, da página 79 a 88 de matemática. Já estamos indo para a reta final. Depois desse só vai ter mais um roteiro e aí é reta final para nós encerrarmos as atividades desse ano de 2020. Então vamos lá entender um pouco dessas atividades? Página 79. Altura dos alunos do grupo. Bom, eu já tenho que começar falando que, como eu sempre falo, infelizmente nós não estamos tendo aula presencial, então essa atividade teria que ser com os seus amiguinhos da sala de aula. Como não é possível, vocês podem fazer com as pessoas da sua casa, tá bom? Pessoas da sua casa, amiguinhos do condomínio, do bairro, vizinhos, pessoas que aceitem participar dessa pesquisa. Porém, não se esqueçam do distanciamento social, das máscaras, dos cuidados, tá? Então, ó, altura dos alunos do grupo. Destaque o encarte 6, construa um gráfico de barras com as informações do quadro anterior. Dê um título ao gráfico e coloque a fonte e a data. Analise as informações que você colocou no gráfico, comparando a altura dos colegas. Juntamente com seus colegas, seu professor, organizem um mural com os trabalhos da turma toda. Lógico que o mural, infelizmente, não vai acontecer, né? Mas aí, ele quer dizer da página anterior, ó, da página 79. Nós vimos aqui, ó, na página 79, nome do, que eu falei para vocês no vídeo anterior, ó. Nome do aluno, que vocês vão colocar o nome da pessoa que vocês perguntaram a altura. Altura em centímetros e altura em metros, para continuar essa atividade da página 80. Aí vamos lá, atividade 7. Agora, quem é o aluno mais alto da turma? Qual é a sua altura em metros? Quem é o mais alto que vocês pesquisaram? A letra B. Quem é o aluno, ou no caso a pessoa, o adulto, enfim, a criança, o amiguinho, que tem a menor altura? Qual é a altura em metros? Então, você vai colocar o nome da pessoa e a altura em metros. A letra C. Qual a diferença em metros entre a sua altura e a do colega mais alto? Por exemplo, vocês fizeram a pergunta para a mãe. Ah, sua mãe tem 1,80 m e vocês têm 1,5 m, 1,50 m. Qual é a diferença em metros? É só fazer a conta, a sua altura menos a altura dela, da altura da pessoa, enfim, de que vocês perguntaram quem é o mais alto, e é só escrever aqui, em metros, quanto ficou a altura. A altura em metro ficou 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros, 1 metro, enfim, tá? Atividade 8. Ana gosta muito de estudar e não costuma faltar à aula, porém, no dia em que foi feita a atividade de medição de altura dos alunos da turma, ela não pôde comparecer. Então, aqui, ó, tá a fotinho da Ana. O doutor falando: Ana, você está com febre. A temperatura do seu corpo está em 38,6 graus centígrados. Precisamos investigar para ver o que está acontecendo. O que será que está acontecendo com a Ana? Observação aqui, uma correção. É 38 graus Celsius. Me desculpem, tá? Tô corrigindo. Aí vamos para a pergunta A. Por que a Ana não foi à escola esse dia? Ah, porque ela não queria? Porque ela estava com preguiça? Porque ela estava doente? O que ela tinha? Escrevam por que ela não foi para a escola esse dia. Letra B. Qual é o instrumento usado para medir a temperatura? Quando vocês estão meio doentes, o que a gente coloca ali embaixo do braço ou na boca, que a mãe mede, o pai, a avó mede para saber a temperatura de vocês? Como que é o nome do instrumento? Letra C. Qual a temperatura do corpo de Ana que o médico viu no termômetro? Está na atividade anterior. Qual a temperatura? É 30 graus, 40, 50, 35? Quantos que estava a temperatura dela? Letra D. A temperatura normal do corpo humano é de aproximadamente 36,5 graus, a temperatura normal. Escreva como se lê este número. É só vocês estão vendo aqui, ó, vocês não vão escrever 365. Vocês vão escrever tudo e que vocês estão vendo. Vírgula, esse Czinho que quer dizer, então vocês vão escrever 36
0,5 graus Celsius, tá bom? Vamos entender aqui, ó, um pouquinho pro lado, o que é grau. Vocês me desculpem que tá os papeizinhos aqui, mas vocês vão acompanhar no livro de vocês, então não fica ruim, né, de entender. Vamos lá entender o que é grau. Grau é representado pelo símbolo. Ó, vocês estão vendo aí, ó, o símbolo do grau, que é essa bolinha pequenininha. A letra C, maiúscula, significa Celsius, em homenagem ao criador da escola termométrica centígrada, 0 a 100 graus. Olha, acabei cobrindo tudo aqui. 0 a 100 graus. O nome dele é Anders Celsius. Aí por isso que chama-se graus Celsius, em homenagem a ele. Aí vamos aqui mais para baixo. Quantos graus a temperatura do corpo de Ana está acima do normal? Como assim? Ela tá com a temperatura de quanto, né? 38, se eu não me engano, 38,6. Eu não tô lembrado exatamente. Vocês voltam lá e dão uma olhada. Se a temperatura dela está 38,6 e o normal do corpo do ser humano é 36,5, quantos graus ela tá acima? É só fazer a conta. A temperatura do normal do corpo menos a temperatura do corpo dela. O resultado que der, vocês vão saber. Por exemplo, ela tá 3 graus acima, 4 graus, 2,5. Façam uma conta que vocês vão descobrir. A mãe de Ana aproveitou para medir a temperatura do seu corpo. Ela mediu a temperatura do corpo dela também. Veja no termômetro digital a seguir a temperatura obtida. Aqui, ó. Aqui nesse termômetro da página 80. A mãe da Ana tá com 36,8. Tá normal, tá boa a temperatura dela. Qual é a temperatura do corpo da mãe de Ana? Aqui, ó. Tá nesse termômetro aqui. Escreva como se lê essa temperatura. Como que eu acabei de ler essa temperatura para vocês? Como eu acabei de ler, é como se escreve. Não é difícil, tá bom? Página 80. Você já viu termômetros de rua? Eles são usados para medir a temperatura do ambiente, se está muito quente, se está muito frio. São os termômetros de rua. Analise as cenas e leia as temperaturas mostradas nos termômetros. Então, nós vemos aqui 2 pessoas conversando na primeira imagem, 2 moças, e elas falam: que temperatura agradável, tá 23,9 graus aqui, ó, no termômetro de rua. Acredito que vocês já devem ter visto em rodovia, em estradas. Um exemplo, no finalzinho da rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 10, tem um termômetro, assim como tem em vários outros lugares. Aqui do lado, ó, 2 crianças na praia. Olha a temperatura, olha a diferença. 35,2 graus Celsius. E o menino fala: que calor! E ela responde: só um sorvete para refrescar. Agora responda: quais são as temperaturas registradas nos termômetros? As 2, vocês vão anotar aqui. Escreva como se lê. Como que a gente lê uma temperatura? A gente lê 239 graus Celsius, a gente lê 352 graus Celsius. Não, a gente lê a vírgula também. Então, vocês vão escrever aqui exatamente como se lê, escrevendo a vírgula. Não é para vocês colocarem o sinal da vírgula, não, é para escrever vírgula. Letra B. Quanto teria de aumentar a temperatura no ambiente da primeira cena? Quanto teria que aumentar a temperatura no ambiente da primeira cena para que o termômetro marcasse 30 graus? Então, aqui, ó, tá 23,9. Quanto precisa aumentar para chegar a 30 graus? Precisa aumentar 10, 15, 25, 1, 2, 3. Quantos graus precisa aumentar? Vocês vão anotar aqui. Letra C. Qual a diferença de temperatura entre as 2 cenas? Ó, nós vemos que um tá 23,9 e outro 35,2. Vocês vão fazer a conta deste menos este, ou melhor, o maior menos o menor, e aí vocês vão saber a diferença de temperatura entre as 2 cenas. Dominó dos números decimais. Vamos brincar com os números decimais jogando dominó? Para isso, destaque as 28 cartas do acervo lúdico 13 e recorte-as.
Junte-se a outros colegas e brinque com o dominó. Isso aqui é bom? Ah, não tô a fim de fazer. Isso aqui é uma brincadeira. Não é obrigatório, mas seria legal vocês fazerem para aprender um pouquinho mais sobre os números decimais. Vocês aprendem brincando, tá bom? Essa é a página 81. São estas cartinhas do dominó, tá? Vamos para a página 82. Produzir e consumir. É hora de calcular. Como você viu nas situações anteriores, os números decimais estão presentes em todo lugar e fazem parte do cotidiano das pessoas. E isso você pode constatar também na informação a seguir, que trata de um aspecto da alimentação das pessoas. Leia e converse com seus colegas e seu professor sobre o assunto. Vocês já sabem, eu não preciso repetir sobre a pandemia, né? Mas vocês vão estar lendo. Consumo de leite do brasileiro é menor do que se pensava. Ao contrário do que se pensava, o consumo per capita de leite estimado em 150 litros por ano no Brasil não ultrapassa os 128 litros, incluindo todos os seus derivados, leite em pó, queijos, requeijão, iogurte, leite fermentado e outros produtos lácteos, que são deliciosos, né? De acordo com as estatísticas da International Dairy Federation, que é do Distrito Federal, DF, desculpa, não é Distrito Federal, é DF, a diferença no consumo de leite líquido é ainda maior quando o Brasil é comparado a outros países. Enquanto o consumo do brasileiro é de 47,6 litros por ano, os uruguaios bebem em média 74,2 litros e os norte-americanos superam os brasileiros, contabilizando 81,9 litros por ano. Isso aqui, ó, tá na fonte disponível nesse site, né, para quem tiver alguma curiosidade de saber. Aí vamos às perguntas. Essas perguntas são pessoais. Não, pessoais não. São respostas com as palavras de vocês, tá bom? Qual é o assunto do texto? O texto fala sobre café, o texto fala sobre feijão, o texto fala sobre viagem, fala sobre pessoas. Não, qual é o assunto do texto? Sobre o que o texto está falando? Qual é a sua opinião sobre as informações contidas no texto? Agora sim, é uma resposta pessoal, é sua opinião. O que vocês acham sobre o que a gente acabou de ler aqui no texto? O que significa per capita? Ah, professora, é muito difícil o que é per capita, eu não sei. Então, vocês vão pesquisar, olha na internet e escreve aqui bem simples. Significa isso, significa uma coisa simples. Não precisa escrever textos e textos e textos, é simples. O leite faz parte da sua alimentação? Sim ou não? Por quê? Ah, não faz não, mas é para escrever por quê? Porque eu tenho alergia à lactose, porque eu odeio leite. Sim, faz porque eu amo leite, porque eu não vivo sem leite. Enfim, sim ou não é para escrever por quê. O que você entende pelas expressões derivados do leite e leite líquido? O que você acha que quer dizer derivados do leite? O que será que quer dizer? E leite líquido é o quê? Agora resolva. Destaque os números que aparecem no texto. Vocês vão escrever todos os números que aparecem no texto. Todos é todos, não é só os números com vírgula, é todos, tá bom? Página 82. Página 83. Qual é o maior deles? E o menor? O menor. Nós vimos na página anterior que estava pedindo para marcar todos os números que aparecem no texto, todos. Aí aqui está perguntando, qual é o maior deles? Qual é o número maior? E depois, qual é o número menor que aparece no texto, tá bom? É isso que vocês vão marcar. A que esses números se referem? Ah, tem um número lá que fala sobre o leite, outro número que fala sobre os uruguaios, outro número que fala sobre os brasileiros, os americanos. É isso que vocês vão me falar. Coloquem um número, coloca na atividade o número e na frente a que esse número se refere. O que significa o número 128 no contexto do texto? Mas eu não entendi essa pergunta. Quando fala assim, o que significa o número 128 no contexto do texto, quer dizer o que fala sobre o número 128, tá? Tá falando aqui que o número 128 é o total de uruguaios que bebe leite, é o total de pessoas que foi entrevistada, enfim, é isso que eu quero saber. Sobre o que
é esse número 128 no texto. Com base nessa informação, é possível calcular a quantidade de leite aproximada que um brasileiro consome por dia? Explique. O que ele quer dizer nesse texto, com base nessa informação? Vocês vão achar lá o que significa esse 128 no texto. Quando achar, vocês vão marcar aqui. 128 é o total de... O que acontece com esse número? Quando vocês acharem, aí com base nessa informação, é possível calcular a quantidade de leite aproximada que um brasileiro consome por dia? Sim ou não? Explique. Vocês só vão explicar. O brasileiro consome 128 litros de leite, exemplo, 128 litros de leite por ano. Então, vocês vão fazer a conta. Quantos dias tem um ano? Então, vocês vão pegar o 128... Estava olhando essa atividade, como ela é um pouquinho mais complicada, vocês só vão colocar para mim explicar se sim ou não, se é possível calcular a quantidade que um brasileiro consome por dia. Se ele consome 128, se nós formos fazer em um ano inteiro, quanto que daria essa conta? A letra D. O que significa o número 81,9 no contexto do texto? Então, vocês vão voltar lá no texto e vai me dizer o que esse número 81,9 significa. Fala sobre o que ou sobre quem. A letra E. Escreva os números decimais que aparecem no texto em ordem decrescente, que aparecem lá no texto da página 82, só que eu quero em ordem decrescente, do menor para o maior. Vocês vão pegar o maior número, o número decimal é o número com vírgula. Eu quero um número maior e vai descendo, são só 3 números, do maior para o menor. Por exemplo, o maior é 81, depois vem 50, depois vem 49. Um exemplo, tá? Coloquem do menor, do maior, depois menor e menor ainda. Atividade F. Escreva como se leem esses números decimais de acordo com o contexto em que aparecem no texto. É 90, vamos supor, é um exemplo. E esse 90 está falando sobre a quantidade de leite que bebem os brasileiros. Então, vocês vão colocar 90,2 é a quantidade de leite que bebem que os brasileiros consomem por ano. É isso que aparece no texto. Assim, eu tô dando um exemplo, não tô dizendo que é esse, não é isso que tá no texto, tá? É só para vocês entenderem. Quantos litros de leite líquido uma pessoa norte-americana toma a mais por ano do que um brasileiro? Então, vamos pensar. Vocês vão pegar lá a quantidade de leite líquido, não é o leite em pó. Vocês vão pegar a quantidade de leite que bebe por ano o brasileiro e a quantidade de leite que bebe por ano os norte-americanos e vão fazer uma conta de menos. Aí vocês vão saber quantos litros de leite líquido uma pessoa norte-americana toma a mais por ano que o brasileiro. Essa é a página 83. Página 84. Acompanhe as situações a seguir. Aí nós temos aqui, ó, o número 1, é que o meu tá meio apagadinho, mas vocês vão estar acompanhando no livro. Isso aqui é quantos litros de leite líquido uma pessoa brasileira toma a menos por ano do que uma uruguaia? É uma pergunta, tá? Essa situação pode ser resolvida por meio de uma operação de subtração. O que é subtração, professora? É uma conta de menos. Assim, vai ficar assim. A pessoa uruguaia, tá aqui a pessoa uruguaia, 74,2 litros por ano. E a pessoa brasileira, 47,6 litros por ano. Aí foi feita aqui a conta, ó, 74,2, 47,6. É uma continha de menos normal, que a gente pode fazer, ó, 2 não dá para tirar 6, é que aqui não tá arriscado. Mas são continhas de emprestar, tá? Porque a gente sabe que nunca dá para tirar um número grande do menor que ele. Fez a continha, deu 26,6. Portanto, uma pessoa uruguaia consome em média 26,6 litros de leite a mais que uma brasileira. Aí depois vem aqui, ó, no segundo. Se cada brasileiro tomasse 100 ml de leite líquido a mais por dia, aumentaria o consumo em 35,6 litros por ano. Nessas condições, qual seria o consumo anual
total por pessoa. Isso aqui são problemas, mas já estão com a resposta só para vocês entenderem. Então, vamos pensar. Podemos resolver essa situação por meio de uma operação de adição. O que é adição? É continhas de mais. Aí ficaria assim. Nós temos aqui, ó, dezena, unidade, ó, 47 ai, fugiu da mente, gente, me desculpem. 47,6 mais 35,6. Continha de mais não tem problema se o de cima for menor que o de baixo. Não tem problema, porque vai somar. Só não pode quando é continha de menos. Então, fez as contas. 47,6 mais 35,6, o resultado deu 83,2. Aí vem a resposta. O consumo anual total por pessoa em um ano seria de 83,2 litros de leite. Aí nós vamos para a pergunta. Analise as duas problematizações anteriores, ou seja, analisem os dois problemas que falam sobre o leite. E os algoritmos, o que são algoritmos? Os números correspondentes. O que você percebeu em relação à posição da vírgula? Registre as suas conclusões. O que vocês conseguem perceber sobre a vírgula? Ah, professor, eu não percebo nada. O que vocês percebem sobre a vírgula? Ó. Olha os números com vírgula. Tem uma vírgula aqui, uma vírgula lá, uma vírgula acolá, é assim? Não, né? O que vocês conseguem perceber sobre a vírgula? Vocês vão anotar aqui a resposta.